André, o suicida. Todo suicídio traz consequências muito graves para as estruturas do corpo espiritual. O estudo futuro da origem da criança excepcional, por exemplo, vai abrir um campo imenso de pesquisas altamente proveitosas sobre essas repercussões. Temos visto muitas vezes o câncer infantil como consequência do suicídio em vida anterior. Chico Xavier. Suicida! Suicida! Criminoso! Infame! Gritos assim cercavam-me de todos os lados, narra André Luiz sua experiência. Esses gritos provocavam nele uma grande revolta, pois podia ter negligenciado muitas áreas. Não se considerava uma pessoa ruim, tampouco alguém que havia auxiliado muita gente. Porém, suicida era uma coisa que ele não era definitivamente, pensava. Recordava-se de todo o esforço da equipe médica e dele próprio para manter-se vivo no hospital e do quanto lutou contra a morte. E para quê? Para chegar lá e ser chamado por todos de suicida? Isso parecia injustiça demais. Infeliz sim, mas suicida? Nunca. Essas encrespações, a meu ver, não eram procedentes. Eu nunca havia deixado o corpo físico à morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na própria casa de saúde. Lembrava-me da assistência dolorosa que tivera, narrou em nosso lar. Quando o irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual, disse que era de se lamentar que André tivesse vindo pelo suicídio, este não aguentou mais ouvir aquilo e asseverou: creio que haja engano. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves por causa da oclusão intestinal. Foi então que André Luiz recebeu o esclarecimento de que o problema na região intestinal fora causado por elementos cancerígenos e que estes eram provenientes de algumas leviandades dele que causavam sífilis. Seu modo de viver exasperado e sombrio projetava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. A ausência do autodomínio, tendo ofendido muito sem refletir, agravou seu estado de saúde. O fígado e os rins também tinham sido muito maltratados. Seu aparelho gástrico foi destruído por conta de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas. Todo esse comportamento que teve em vida o conduziu para o quadro de suicida inconsciente quando chegou ao outro lado, fazendo-o viver menos tempo do que a programação inicial da duração do seu corpo previa. André Luiz chegou a nosso lar em lamentável estado, como a maioria dos desencarnados que chegam à colônia espiritual. Para se ter uma ideia, somente na sessão em que estava eram atendidos mais de 1000 doentes espirituais naquele momento. Lísias descreveu assim o recém-chegado. A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra características de esgotamento prematuro. Ao recebê-lo, ele aplicou passes magnéticos, fazendo curativos na zona intestinal e afirmou: toda a medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos de sua juventude terrena, trabalhará muito e creio será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que outros. A carne terrestre, onde abusamos, é também o campo bendito onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical quando permanecemos atentos ao dever justo. O Espiritismo ensina que a vida é o maior dom que alguém pode receber e que tirar a própria vida é um ato contra o Criador. Quando um espírito encarna no planeta, já vem sabendo de antemão quanto tempo deve durar seu corpo físico e já sabe quando desencarnará se cuidar adequadamente desse corpo. Não existe fatalidade, segundo o Espiritismo. Como diz o ditado popular, ninguém morre de véspera. Se morreu, é porque a hora era chegada, e se sobreviveu, é porque ainda necessitava passar por algumas experiências. O tempo de vida só é alterado pelo crime do suicídio ou pelo aborto praticado contra o feto. Para o Espiritismo, o aborto é uma transgressão à lei de Deus. Trata-se de um crime tirar a vida de uma criança antes de seu nascimento,
e quem o pratica adquire um débito que necessariamente terá de ser resgatado nesta ou na próxima encarnação. Vale ressaltar que, desde a concepção, o espírito se encontra ligado por um laço fluídico ao novo corpo em formação. Com o aborto, esse laço é rompido violentamente, o que pode gerar enorme perturbação ao espírito da criança e gerar inclusive o início de um processo obsessivo da criança para com a mãe. O Espiritismo só admite o aborto em uma hipótese, quando o nascimento da criança colocar em perigo a vida da mãe. Nesse caso, é preferível sacrificar um ser que não existe a sacrificar a mãe. Fora dessa situação, o aborto é considerado crime contra a lei de Deus, pois impede o retorno à vida material de um espírito que necessita dessa nova experiência para prosseguir sua evolução. Até em caso de estupro, o Espiritismo não aconselha a prática do aborto, afirmando que, mesmo com o sofrimento causado por esse tipo de crime, a criança não pode ser responsabilizada e, portanto, tem o direito a uma nova existência. A eutanásia também é condenada pelo Espiritismo e é considerada uma transgressão à lei de Deus ao abreviar o tempo de existência de um espírito e as provas pelas quais ele tem de passar. Nas câmaras de retificação, André tem a oportunidade de abordar o tema ao conhecer o caso do pai da enfermeira Paulina, que fora vítima da eutanásia e que agora não consegue perdoar aqueles que praticaram esse crime. Narcisa rara da seguinte maneira esse caso. Os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam enorme peso a legadores e legatários. Nesse caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão Edelberto, médico de aparência distinta, empregou no genitor quase moribundo a chamada morte suave. Esforçamo-nos por evitar, mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava de fato apressar o desenlace por questões de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a moléstia. Da mesma maneira, o suicídio é um crime contra as leis divinas, e quem o comete acaba ficando preso ainda àquela existência até que ela esteja completada pelo tempo natural que o corpo deveria ficar no planeta, ou até que o arrependimento e a disposição a aceitar a ajuda e se redimir já esteja dentro do espírito. Os suicidas, em geral, chegam à espiritualidade em grande condição de desequilíbrio, ocupando áreas do umbral e se reunindo em locais como o Vale dos Suicidas, descrito em algumas obras espíritas. Quando Allan Kardec questiona os espíritas sobre esse assunto, na questão 994 de O Livro dos Espíritos, se o homem tem o direito de dispor da sua própria vida, os espíritos respondem: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Porém, não há uma regra geral quanto às consequências para um suicida. Uma das primeiras consequências é a persistência do laço que liga o espírito e o corpo. Em caso de morte natural, esse laço seria gradualmente enfraquecido até a extinção completa da vida, o que faz o espírito ter a ilusão de que se encontra vivo entre os encarnados. Em outros casos, a afinidade entre o espírito e o corpo faz o suicida sentir os efeitos da própria decomposição do corpo, a angústia e o horror. Esse estado pode persistir tão longamente quanto tivesse de durar a vida que foi interrompida. Por esse fator, vemos que o argumento espírita contra o suicídio não é apenas moral, mas também científico, pois firma-se no princípio de ligação entre o espírito e o corpo, que não pode ser interrompido antes do momento adequado. Outros suicidas acabam submetidos à lei de causa e efeito, e em outras encarnações serão levados a expiar o crime que cometeram contra a sua própria vida. Mas realmente, André Luiz não havia se matado, ou pelo menos não diretamente. Vícios como álcool, drogas, excesso de comida e estresse do dia a dia, por exemplo, podem minar pouco a pouco a resistência do corpo físico e fazer um espírito desencarnar antes do tempo previsto, chegando ao outro lado na condição de suicida involuntário. Foi exatamente esse o caso de André Luiz.